Olá, como você está? Nós estamos caminhando e estudando o livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, de Charles Swindoll. E o capítulo 6, com o título Remoção de todas as muletas. Nós vimos no estudo passado que o rei Saul se tornou desconfiado e zangado quando ouviu o povo cantando louvores a Davi. E como o jovem Davi, herói, havia prosperado. E a partir deste momento, então, Saul ele se tornou uma verdadeira guerra civil. Infeliz, possuído de um espírito maligno, mentalmente pessimista, o homem desconfiado, enfurecido e invejoso. Em consequência, ele voltou-se contra Davi, o seu servo mais honrado e digno de confiança do seu acampamento. Observe o que diz 1 Samuel 18, versículo 10 e 11. No dia seguinte, o espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Pare e pense, imagine um pouco essa cena. Pense na pressão aqui que crescera na mente de Davi. E é bem provável que você, que esteja nos assistindo, jamais tenha ameaçado, alguém tenha ameaçado a sua vida. Ou menos ainda, atirado uma lança esperando matá-lo. E nós vemos aqui, neste texto, Davi aliviando a depressão do rei, quando de repente uma lança aguçada passa voando pela sua cabeça. Talvez Davi deve ter imaginado ou pensado: que homem é esse? Está completamente louco. O que ele está fazendo? Interessante que o próximo versículo seguinte, Saul diz que Saul temia Davi. 1 Samuel 18, versículo 14 e 15, diz assim: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. E vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Lembre-se que Davi não cometera qualquer erro. Ele foi um modelo de humildade, confiabilidade e integridade. E estava sempre agindo corretamente, até esse momento de sua vida. Mas agora parece que tudo está dando errado. Deus, então, começa a tirar os apoios de Davi. E uma de cada vez, um apoio de cada vez. Olha só Davi como comandante de um exército. 1 Samuel 18, 13. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. 1 Samuel 19, 8 diz também: e tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Davi, sem dúvida, era um excelente oficial do exército de Saul. E talvez comandava um batalhão ou uma divisão de soldados. E neste posto de liderança, ele saiu, lutou contra os filisteus e os derrotou. Então Davi tinha se destacado e era muito respeitado diante do seu povo e dos inimigos. Mas nós vamos ver agora, 1 Samuel 19, 9 e 10, mais uma vez, Davi sendo ameaçado de morte. Olha o que diz o texto. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa e com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Nós vemos pela segunda vez Saul atacando Davi com uma lança. Marque essas palavras: Davi fugiu e escapou. Porque daqui em diante agora nós vamos ouvir muito essas palavras. E a partir de então, nós vemos a remoção de 5 muletas importantes na vida de Davi. E a primeira delas é Davi ele perde a sua posição. Davi ele entrou no exército, ele provou ser um soldado fiel, até heróico, e agora tudo isso desaparece
ao assopro de uma lança. Então ele nunca mais servirá no exército de Saul. A segunda coisa importante que Davi perde é a sua esposa. Então, nós vemos Saul criando uma armadilha para Davi, usando a sua própria filha Mical. Veja o que diz o texto, 1 Samuel 18, 20 e 21. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E contaram isso a Saul, isso agradou a ele. E Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Então Davi, ele recebeu uma ordem de Saul. E se ele conseguisse matar os filisteus, se ele conseguisse atender esse desafio de Saul, ele ganharia a sua filha, a filha de Saul, como esposa. E Saul então coloca Davi nessa armadilha, achando que quando ele fosse para a guerra lutar contra os filisteus, Davi morreria naquele local. Mas não foi isso que aconteceu. Davi foi bem sucedido e fez o que o rei Saul havia pedido. Então a história continua assim, 1 Samuel 19, 11 e 12. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir esta noite, amanhã você estará morto, Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, e mais uma vez a expressão fugiu e escapou. Então Davi agora é um fugitivo, procurado por Saul. E Mical engana o seu pai, né, para que Davi pudesse escapar. E aí tem um embate entre Saul e sua filha, né, Mical, e Mical acaba mentindo para Saul. E nessa situação, nessa conversa, Saul fica mais furioso contra Davi. E ele continua, então, a procurar Davi para matá-lo. Então, Davi, nós vemos aqui a remoção de mais uma muleta de Davi, a sua esposa. Ele perdeu também Samuel. Olha o que o texto de 1 Samuel 19, 18 nos diz. Davi, então, procura Samuel, o homem que o ungira com azeite como sucessor escolhido de Saul. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até Samuel, onde Samuel estava, em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Então Davi, ele foge de sua casa, deixando a sua esposa para trás. Ele procura Samuel para conversar e para desabafar e falar o que estava acontecendo. E aí eles fogem para um lugar mais tranquilo e ficaram ali na casa dos profetas. Só que logo, quando eles chegam naquela cidade, 1 Samuel 19 diz que Saul já fica sabendo. Olha o que diz. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então, Davi, ele precisa fugir novamente. Ele precisa sair daquela região novamente. Olha o que diz 1 Samuel 20, parte 21, parte A. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi ao lugar onde Jonas estava. Então, durante todo esse processo, Davi ele perde a sua posição, ele perde a sua esposa, agora ele perde Samuel, como mais uma muleta na qual se apoiar. Então, aos poucos, Davi foi perdendo todos os seus apoios, tudo que poderia servir-lhe de amparo, a sua posição na corte do rei e no exército, a sua esposa e agora Samuel. Então nós vemos a estabilidade de Davi vai diminuindo gradualmente. Aquele jovem guerreiro, calmo e confiante, agora estava sentindo uma pressão muito grande. E nós vemos agora, ele seguiu até o seu amigo Jonatas. Olha o que diz o texto. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual a minha culpa? E qual o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida?
E Jonatas respondeu: nada disso, você não será morto. O meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso, Davi. Então parece que nesse primeiro momento, quando Davi abre o seu coração para o seu amigo Jonatas, Jonatas não entende e não acredita que o seu próprio pai queria matar Davi. E aí Davi, no 1 Samuel 20, no verso 3, Davi ele vai responder de maneira muito enfática. Ele diz assim, Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas, olha, presta atenção nesse texto, nessa palavra de Davi. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Que declaração de Davi. Ele está dizendo assim, olha, a morte me persegue de perto. Você já viu isso? A um passo da morte? Esse era o sentimento de Davi, era a pressão que Davi estava vivenciando. É certo que Saul odiava Davi e queria vê-lo morto. Então, numa conversa entre Davi e Jonatas, eles chegam a um momento, que eles entendem que era necessário a separação dos dois. Olha o que diz 1 Samuel 20, 42, versículo 43. Ou seja, aqueles amigos de confiança, eles preferem agora se separar, porque poderia estar correndo risco. Então diz o texto: então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora. E Jonatas voltou para a sua cidade. No final, então nós vemos, depois dessa conversa, Jonatas foi para um lado e Davi para o outro. Que momento na vida de Davi? Deus tirara o seu posto, a sua posição, Deus tirara a sua esposa, Samuel, e agora Davi perde Jonatas, o seu amigo de confiança, o seu amigo mais próximo, o seu amigo íntimo. E é isso que acontece. É isso que o texto nos diz. E logo em seguida, então, vem o golpe final. Davi perde o amor próprio. Davi parte para o território inimigo e entra no quartel-general dos filisteus. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. E ele foi procurar Aquis, rei de Gade. 1 Samuel 21, versículo 10. Em seguida, o versículo 11 diz assim: porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Davi, ele não tem para onde ir. Ele perde todos os seus apoios. Todas aquelas pessoas a quem ele confiava. E agora ele decide ir para o território inimigo. E logo quando ele chega no território inimigo, é claro, ele é reconhecido, porque ele era bem famoso. Ele se destacava ali no povo de Israel. E ao ser reconhecido, então, Davi ele tem uma reação. Nós vamos ler 1 Samuel 21, versículo 12 e 13, que diz assim: Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles, e fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Olha só que situação que Davi chegara. Davi chega ao fundo do poço. Então, quando cada uma de suas muletas é removidas, as coisas então começam a balançar. Olha o que o rei Aquis vai dizer em 1 Samuel 21, capítulo 14 e 15. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco, este homem Davi. Por que eu trouxesse para cá? Será que estou com falta de doidos? Para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa, na minha terra? Então, nós vemos aqui, Aquis pede para se livrar deste homem louco, Davi. Então, nós vemos Davi
perdendo a sua posição, Davi perdeu a sua esposa, deixando para trás o seu amigo Samuel, o seu amigo Jonatas, e agora Davi perde o seu amor próprio. Então Davi sabia agora o que era ver removidos os seus suportes, as suas muletas. Todas essas coisas que Davi se apoiava se transformaram em muletas para ele. E Deus as removeu, e uma de cada vez. O que tem sido uma muleta para você? Pense, reflita. Peça para Deus te mostrar. E aonde você continua se apoiando, de vez se apoiar no Senhor? Pense nisso. Agora eu quero compartilhar com vocês 3 advertências para aqueles que preferem se apoiar em alguma coisa. Primeiro, as muletas se tornam substitutos para Deus. Quando nós apoiamos a nossa vida em alguma coisa ou em alguma pessoa e confiamos 100% nesta coisa ou nesta pessoa, nós deixamos de confiar nos braços sustentador do Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força. Então, só devemos nos apoiar em seus braços e confiar nele. Isaías 41, versículo 10 nos diz: não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Deus sustenta a sua vida. Não se apoie em coisas e nem em pessoas, mas se apoie e confie completamente no Senhor. Outra advertência: as muletas mantêm o nosso foco horizontal. Quando você se apoia em uma outra pessoa ou coisa, o seu foco fica lateral e não vertical. Você se encontra olhando constantemente para a outra pessoa, ou confiando nessa outra coisa. Por exemplo, você confia na sua conta bancária, mas a nossa confiança não deve ser na nossa conta bancária, nos nossos recursos, nos bens que nós temos. Mas nós precisamos confiar em Deus. As muletas humanas, elas paralisam o andar pela fé. Não se esqueça, o Senhor é o seu Deus. Terceira advertência: as muletas oferecem alívio apenas temporário. É como o remédio. Quando você tem uma dor, por exemplo, uma dor de dente, você precisa ali tomar um remédio para passar aquela dor. Aquela dor, você toma o remédio, você se sente aliviado, mas logo em seguida volta aquela dor. Ou seja, é apenas um alívio temporário. E Deus não dá alívio temporário para nós. Ele oferece uma solução permanente para cada um de nós. Por isso nós devemos confiar nele. Agora eu quero compartilhar com você o que Tozer escreve em um dos seus livros com o título A Busca de Deus. E no capítulo que ele escreve esse texto, o título desse capítulo é o seguinte: A Bênção de Não Ter Nada. Que é mais ou menos a bênção de perder todas as muletas. Ele diz assim, preste atenção nesse texto: antes de o Senhor Deus fazer o homem na terra, ele primeiro preparou tudo, criando um mundo de coisas úteis e agradáveis para o seu sustento e prazer. No relato de Gênesis sobre a criação, elas são chamadas simplesmente de coisas, tendo sido feitas para serem usadas pelo homem. No fundo do coração humano existe um santuário onde ninguém senão Deus era digno de entrar. Dentro dele estava Deus, fora dele milhares de dádivas que o Senhor derramara sobre o homem. Mas o pecado introduziu complicações e tornou esses dons de Deus uma provável fonte de ruína para a sua alma. Os nossos lamentos começaram quando Deus foi obrigado a sair do seu santuário central, ou seja, do nosso coração, e as coisas tiveram a permissão para entrar e tomar lugar. Dentro do coração humano, as coisas tomaram o poder. Os homens, por natureza, não têm paz em seus corações, pois Deus não é mais coroado neles. Olha só que situação que o homem chega por causa do pecado. Há em nosso coração humano uma raiz fibrosa e forte de vida decaída, cuja natureza é possuir,
e possuir sempre. As raízes de nossos corações cresceram em direção às coisas e não ousamos arrancar qualquer delas, por menor que seja, para não morrer. Então, as coisas se tornaram necessárias para nós, algo que não foi determinado no início. Os dons de Deus tomaram o lugar de Deus, e todo o curso, então, da natureza ficou perturbado por essa monstruosa substituição. Olha só, não há dúvidas de que esse apego obsessivo às coisas é um dos hábitos mais prejudiciais da vida. E ao ouvir essa mensagem, alguns de vocês poderão estar vivenciando um processo de remoção de todos os seus apoios e muletas. Mas confie em Deus. Coloque a sua vida no Senhor. Aprenda esse princípio que é tão importante para as nossas vidas. E nesse processo nós sentimos muita dor e insegurança quando o apoio que nos sustentava é removido de nós. Precisamos realmente saber aprender esse princípio e confiar em Deus. E nesse capítulo de Tozer, ele finaliza com uma oração. Eu quero compartilhar com você essa oração, que você possa fazer essa oração aí na sua casa. Ele diz assim: Pai, quero conhecer-te, mas o meu coração teme desistir dos seus brinquedos, e não consigo afastar-se deles sem sangrar por dentro, e não tento ocultar de ti o terror dessa separação. Eu venho tremendo, mas venho. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas, as quais há tanto tempo venho me apegando, e que se tornaram uma parte do meu eu, para que o Senhor possa entrar e nele habitar sem qualquer rival. Depois farás glorioso lugar em que os teus pés pisam. Então o meu coração não necessitará do sol para brilhar, pois tu serás luz e nele não haverá noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que essa seja a sua oração, a nossa oração diante do Senhor. Peça para Deus remover do seu coração tudo aquilo que é um rival para Deus, tudo aquilo que tem impedido o seu caminhar e depender, de confiar em Deus. E duas lições, então, finais para a gente concluir esse estudo. A primeira, não há nada de errado em procurar apoio, se você se apoiar completamente no Senhor. Você pode procurar alguém, um amigo, um pastor, alguém de confiança, mas você precisa se apoiar completamente no Senhor. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos de pessoas ao nosso redor. Nós não podemos caminhar sozinhos pela nossa vida. É por isso que nós temos Cristo, o nosso Senhor, nosso amigo fiel. Então, você foi formado para apoiar-se e tem dentro do coração um santuário que ninguém pode ocupá-lo como o Senhor. Por isso, você precisa se apoiar completamente nele. Então, não há nada de errado com a ideia de procurar apoio, se você estiver se apoiando 100% no Senhor. E segundo, ser despojado ou ser saqueado, de todos os substitutos é a experiência mais penosa e dolorosa na terra. Não há nada mais doloroso do que ver removidos os brinquedos do nosso coração, aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais aprecia, mas aquilo que não tem te atrapalhado sua comunhão com Deus. Porém, você deve livrar-se deles antes de Deus ter de removê-los. Não transforme, por exemplo, o seu cônjuge ou seus filhos em um ídolo. Não cultue a sua posição. Não transforme qualquer bem que você possui em um ídolo, mas entesoure o Senhor no seu coração e se apoie somente nele. Então, Davi queria aprender esse princípio, extremamente importante. Talvez você também queira. Então, coloque sua vida diante do Senhor e confie nele, que ele te ajuda nesse processo. E que Deus possa nos abençoar e que possamos continuar caminhando e confiando a nossa vida nas mãos do Senhor. E até a próxima. Deus abençoe.